Olá, sou Jussara Barbosa, empreendedora, escritora desse livro aqui, ó, Difícil de Quebrar. O meu objetivo aqui nessa aula é falar sobre os ralos do lucro, ok? Então, nessa aula vai ser uma aula curtinha, uma aula do jeito que eu gosto, uma aula fácil, de entendimento fácil, dando exemplos, que eu adoro dar exemplos, que eu acho que fica mais fácil a conexão do entendimento, e espero que vocês gostem muito do conteúdo. Espero sinceramente que vocês prosperem nos negócios e fiquem atentos a essa questão do ralo do lucro, porque é isso que muitas das vezes detona qualquer empresa. E meu compromisso aqui é trabalhar para você, para sua empresa, né? Prosperar a sua empresa. Esse é meu desejo, meu compromisso. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre formação de lucro. Eu estou pegando uma cola aqui conforme está a tela, que vocês estão vendo aí. Formação do lucro, o lucro bruto e o líquido e os ralos do lucro, né? Nessa formação do lucro, que muitas das vezes a gente não entende bem o que é lucro. Acha que lucro, eu compro por X, vendo por Y, a diferença é o meu lucro. E a gente vai ver que não é bem assim. Lucro líquido e bruto também existe uma diferença nesses dois personagens aí. Eles podem até nem conversar muito bem. E o ralo do lucro, que para mim, na minha opinião, é a parte mais séria. Esse último item, que eu inclusive coloquei em vermelho, vocês estão vendo aí, essa é a parte mais grave de perder o lucro, né? O lucro estabelecido. Então, espero que vocês gostem e vamos à aula. Olá, então vamos aqui ao nosso continuando aqui, nosso segundo slide, e a gente vai falar sobre formação de lucro. Bom, como eu já falei, eu gosto de dar exemplos para poder facilitar o entendimento. Eu coloquei aqui, vocês estão vendo uma barraquinha aqui embaixo, né? Aqui embaixo, uma barraquinha de feira com algumas canequinhas, tá? Vamos dizer que a Dona Maria, ela tem essa barraquinha aí de feira, é o negócio dela, ela vende canecas, tá? Então o negócio dela é só vender caneca. A Dona Maria, ela compra essa caneca por R$10. Então, o nosso trabalho aqui é ajudar a Dona Maria a fazer a formação do lucro dela, tá? Esclarecer o lucro que realmente ela está trabalhando. Bom, então já adiantei aqui, ela compra essa caneca a R$10 e ela vende essa caneca a R$15. Então, o lucro imaginário da Dona Maria é de 50%. Bom, eu comprei lá, ela colocou na calculadora, R$10, eu comprei a caneca, mais 50% de lucro, eu vou vender a R$15. E esse é o lucro imaginário da Dona Maria. Mas, Dona Maria, será que esse realmente é o seu lucro? Vamos acompanhar aqui. Bom, então durante todo um mês, a Dona Maria vendeu 300 canecas, tá? Na feirinha dela, bombou, vendeu muito bem, tá feliz da vida. Ela vendeu 300 canecas a R$15. Então, o faturamento dela, evidentemente, foi de R$4.500, ok? Então, o faturamento total, R$4.500. Bom, se na cabeça da Dona Maria 50% é o lucro dela, 50% é meu, que é a minha margem de lucro, 50%, então esse lucro imaginário seria de R$2.250. E não é bem assim. E vamos descobrir aqui o porquê. A Dona Maria, ela pagou R$10 em cada caneca. Se ela vendeu 300 canecas, isso quer dizer que a parte do fornecedor é de R$3.000. Então, desses R$4.500, R$3.000 é do fornecedor, não é dela. Ela tem que pagar o fornecedor, né? Ou cobrir, hipoteticamente, se ela já comprou à vista, ela, né, cobrir essa parte que ela pagou o fornecedor. Mas, enfim, esses R$3.000 não é da Dona Maria. Esses R$3.000 é do fornecedor. Então, qual foi o lucro bruto da Dona Maria? Foi de R$1.500. Veja que se ela vendeu 4.500, o lucro
bruto é de R$ 1.500. Então, o lucro imaginário da Dona Maria, lá atrás, seria de 2.250, como vocês estão vendo aqui na tela. Mas, na verdade, o lucro bruto é de 1.500. Então, o lucro real dela é de aproximadamente 33%, não de 50%, como ela calculou lá atrás. Veja que tem uma grande diferença aí. Esse é um dos ralos que muitos empreendedores podem cair, tá? Um buraco que pode cair e, dependendo do volume, fica difícil até recuperar, né? E eu não quero que isso aconteça. Pois bem, então, só de fazer essa conta, a gente vê que a margem de lucro está equivocada. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, pode pensar, né? Olha, poxa, mas se eu trabalho com a margem de lucro alta, por que eu não tenho dinheiro, quase não tenho dinheiro para pagar meu fornecedor, meu boleto vence, ou então o meu aluguel atrasa, eu tô sempre apertado com dinheiro, pago todo mundo, apertadinho, sobra quase nada, sobra pouco, eu tenho que ficar sofrendo para controlar o dinheiro. Às vezes o problema tá aí, pode estar na falsa percepção de lucro. A gente pensa que está trabalhando, que está sobrando X, mas na verdade está sobrando só Y. Então é fundamental que todo empreendedor tenha isso em mente, tá? Você que está começando agora, vai empreender, tem que fazer cálculo. Não sabe fazer, pede para alguém ajudar. Pode contar comigo também, mas faça cálculos. Calcule, vê direitinho quanto que você precisa para poder gerar o seu negócio. Então, a formação do lucro é o primeiro passo para não ter uma ilusão de um lucro falso, tá? Vamos para o segundo slide agora para dar continuidade na ideia dos ralos do lucro. Seguindo agora para o lucro bruto e o lucro líquido, porque existe uma diferença aí, né? Uma outra armadilha, né, que o próprio sistema apresenta para a gente é essa falsa ilusão do lucro. Veja só, o lucro, ele existe, o lucro bruto, tudo isso baseado na minha experiência, na minha visão administrativa, né? O lucro bruto é aquela conta grosseira que você faz, eu comprei por X, vendi por Y, a diferença é meu lucro. Isso é uma conta grosseira, né? Ela não é, você não considera todo um custo que gera para você vender esse produto, no nosso exemplo aqui, a caneca, né? Então, veja só, vamos voltar aqui no exemplo da Dona Maria, vamos continuar com esse exemplo para a gente poder crescer no entendimento. Bom, Dona Maria, ela vendeu aquelas 300 canecas, faturou R$ 4.500. Ela já pagou os 3.000 do fornecedor, tá? E o lucro bruto dela foi de R$ 1.500. Mas termina por aí? Claro que não, claro que não. Bom, aqui no quadrante vocês vão ver lá em cima, faturamento de R$ 4.500. Só que a Dona Maria, ela vendeu esses R$ 4.500 no cartão. Débito, crédito, né, antecipou, ela fez operações em dinheiro, mas fez muita coisa em cartão. Então vamos dizer que na comissão do cartão, a Dona Maria pagou R$ 90. A gente sabe que a comissão do cartão, ele já desconta automaticamente, não é uma conta que você vai pagar depois. Quando você passou a maquininha do cartão, o dinheiro que entra no banco já está descontada aquela taxa do cartão, ok? Então, o próprio sistema financeiro, ele já saca o dinheiro dele, tá? E esse valor de comissão da taxa de cartão, é importante dizer para a Dona Maria que ele é sobre o valor da venda total. Veja que R$ 4.500 foi o faturamento dela bruto, mas ela tem que pagar a comissão de cartão sobre esses R$ 4.500. Não só sobre a parte que sobrou dela, que foi R$ 1.500, percebe? Então, essa comissão é sobre toda a venda. Passou na maquininha do cartão, já descontou aquele percentual da tua parte do lucro bruto e da parte do fornecedor, vai tudo junto. É assim que essa dinâmica funciona. Pois bem, continuando aqui,
Vamos dizer que a Dona Maria, ela tem um regime tributário, não um imposto, né? Um imposto que tem que pagar, que o contador manda todo mês aquela faturinha para você pagar, de 6%. Então, essas R$ 4.500 que ela vendeu de caneca no mês todo, ela vai pagar R$ 270 de imposto. Porque o imposto também, ele é sobre o valor total da venda. Ele não é sobre só o seu lucro. Esse imposto você vai pagar, inclusive, sobre o valor do fornecedor. Vendeu 4.500, o imposto é sobre 4.500. Ele não tem nada a ver com o seu lucro aqui, nesse exemplo aqui, tá? Então, você já tirou também a parte do fornecedor aí, quando vocês estão vendo na telinha. Então, você teve um saldo parcial, a Dona Maria teve, de R$ 1.140. Ok. A Dona Maria, essa barraquinha que vocês viram no slide anterior, ela aluga por R$ 300. A barraquinha não é dela, ela aluga a barraquinha, ok? Bom, e ela teve um custo também de embalagem, porque quando a pessoa compra a caneca, tem uma bolsinha para colocar, ou tem um papelzinho de presente que eu quero dar de presente, então tudo isso gerou custo. Então ela já tem que contemplar também esse custo de embalagem. Pois bem, então veja que o saldo final da Dona Maria foi R$ 790 de lucro. Imagina. Então, numa venda de R$ 4.500, é bom o empreendedor colocar na cabeça que esse dinheiro não é dele, porque isso pode gerar uma confusão. Às vezes a gente vê um volume de dinheiro entrando na conta, tô com dinheiro, mas esse dinheiro não é seu, né? É do fornecedor, é do imposto, é a comissão do cartão que já comeu, é do aluguel, é da embalagem, é de toda essa máquina que você precisa para poder gerar essa venda, gerar esse faturamento, que tem esse custo. Pois bem, descontou tudo, então o saldo final ficou de R$ 790. O lucro bruto da Dona Maria, que nós vimos lá desde da página anterior, foi de R$ 1.500, mas o líquido é de 790. Veja que tem uma diferença muito grande aí, quase a metade, né? Quase a metade do lucro bruto. Então isso também pode criar uma confusão na hora de administrar o pequeno negócio, né? Bom, se a pessoa tem uma visão crua, aí eu comprei esse produto por 10, vendi por 15, então 50% é meu, está considerando um erro de cálculo, que a gente já viu, que isso não representa 50%, e mesmo se considerar apenas os 1.500 aqui do nosso exemplo, também não funcionaria, porque tem os custos envolvidos na venda. Parece assim, nossa, mas isso é tão complicado, eu só vendo caneca na feira. Não é complicado não, é fácil, isso apenas, faz um exemplo de um produto só, apenas para se ter uma ideia do lucro, porque um negócio que vive de lucro precisa do lucro, é óbvio, precisa ter lucro, e para ter lucro é preciso ter essa visão do lucro, que o lucro é justamente o que te sobra realmente no final do mês, né? Então a margem de lucro é fundamental. Vamos para o próximo slide agora, que para mim é o mais grave para o pequeno negócio. Vamos lá. Estamos de volta aqui no nosso penúltimo slide, onde vamos tratar dos ralos do lucro. Essa, para mim, é a parte mais difícil, mais perigosa de um negócio. É o pior ralo. Na minha visão, é o pior ralo. Claro, a gente tem que ter lucro, a gente já conversou sobre isso nos outros slides e tudo, mas esse ralo aqui é aquele ralo que me deixa muito preocupada, de verdade, tá? Fiz uns desenhos aqui para facilitar o entendimento. Por quê? Porque eu já vi empreendedora falando assim, poxa, o meu produto venceu, mas foi só um produto, vida que segue. Claro, vida que segue, vai fazer o quê? Vai morrer por causa disso? Não, mas é preciso ter uma visão muito cuidadora desse tipo de ralo, que é a perda.
perder um produto, se você vive de vender produto físico principalmente, perder um produto, isso pode levar o seu negócio até a ruína, dependendo do volume de perda. E eu vou explicar aqui o porquê, tá? Bom, voltando aqui, a Dona Maria, aquela que compra a caneca a R$10 e ela vende essa mesma caneca a R$15. Então o lucro bruto dela, a gente viu que é de R$5, né? Que não é 50%, lembra? A gente já conversou sobre isso lá atrás. Então o lucro bruto dela é de R$5. Mas vamos dizer que a Dona Maria quebre uma caneca, quebrou. Mas ela já pagou os R$10 do fornecedor, ou está com um boleto a vencer que ela vai ter que pagar esses R$10 do fornecedor. Então R$10 não é dela, é do outro. Pois bem, então quando essa caneca cai e quebra, ou se essa caneca é roubada, ou se ela perde essa caneca por algum outro motivo, ou até mesmo aquele empreendedor que fala assim, eu vou dar essa aqui de presente porque eu tenho um coração bom, vou dar de presente para fulano ou beltrano, você perdeu essa caneca. Então, quando você perde essa caneca, né, na verdade, você está comprometendo o seu lucro bruto das suas próximas 2 canecas, conforme o nosso exemplo aqui, ok? Então, se ela ganha R$5 bruto em uma caneca, então as próximas 2 canecas que ela vender vai ser para cobrir a parte do fornecedor dessa caneca que ela perdeu por qualquer motivo, tá? Então, veja só, uma caneca, minhas 2 próximas vendas de caneca estão perdidas. Gente, é muita coisa. Então você começa a perder o seu lucro e não sabe o porquê. Cadê meu lucro? Tá indo embora, mas eu tô vendendo e não tem lucro. Pode ser por isso. De repente você deu sua caneca para alguém, vou dar de presente uma caneca para fulano, uma caneca para beltrano, vou dar 10 canecas de presente. Olha aqui, se você dá 10 canecas de presente, as suas próximas 20 canecas que você vender, você não vai ver lucro nenhum. Percebe a gravidade desse assunto? Bom, isso lucro bruto. Mas lembra que essas canecas que você vai ter que vender só para repor o seu fornecedor, você também vai ter custo em cima dessa venda. É a comissão do cartão que a gente falou no slide anterior, né? É o imposto que você vai ter que pagar desse presente que você deu ou dessa caneca que quebrou, porque independente se você quebrou a caneca ou não, você vai ter que pagar por ela, né? Então, o seu lucro bruto de R$10, na verdade, o seu lucro líquido é referente a praticamente 3 canecas. Isso quer dizer diretamente que se a Dona Maria quebra uma caneca, as 3 próximas vendas de caneca, ela não ganhou absolutamente nada. Lucro zero, que foi só para cobrir essa caneca aqui que foi perdida. Então veja só que quando se perde um produto, né, você compromete toda uma cadeia de vendas, toda uma cadeia de entrada de lucro que se perde por esse único produto que se perdeu. Eu fico enfatizando nesse assunto porque eu já falei, essa é a parte que mais me toca. Quando se perde o produto e você já sabe de antemão que você também perdeu o lucro de várias outras vendas em cadeia que acontecerão, tá? Então essa é a grande dica. Fica de olho no seu estoque. Você já sabe o dever de casa. Se você tem um estoque de produto perecível e está próximo do vencimento, tem que escoar essa mercadoria, porque essa mercadoria vencida vai te causar um problema em várias outras que ainda vão vencer e que você ainda vai vender. Vai te causar problema aí. Se você tem um produto que quebra fácil, cuidado na exposição, porque se ele quebrar, vai comprometer o seu lucro de vários outros que você venha vender. Se você tem um produto que você goste muito de presentear as pessoas, cuidado na quantidade de presentes que se dá, porque
isso vai comprometer o seu lucro de várias outras vendas. Se você trabalha com um produto e que ele fique de fácil acesso, que infelizmente a gente tem isso, né? Acho que isso acontece no Brasil e no mundo. Se você perde alguém, rouba esse produto, cuidado que esse roubo vai refletir na lucratividade de vários outros produtos que você vai vender depois. Então, para mim, o ralo do lucro, esse para mim é um dos mais graves e talvez que a gente não tenha tanta visão dele. Então, cuide do produto que você vende e vamos seguir. Vamos finalizar aqui com essa frase: nada é tão sincero quanto um balanço financeiro. E é a pura verdade. Quer ver só? O seu negócio, né? Está vendendo bem, ok? Está sobrando dinheiro? Está conseguindo pagar todas as contas e ainda sobrar um dinheiro para fazer reinvestimento, para você gastar com o que você gosta? Está acontecendo isso? Se está acontecendo isso, o seu balanço financeiro, mesmo você não entendendo absolutamente nada de finanças, ele está falando para você, está dando certo, porque ele é sincero. Agora, se o seu negócio está apertado, está pagando conta muito justinha, tudo que eu faço é só para pagar, sobra pouquinho, ele está te dando um alerta: olha, esse resultado aí pode te comprometer muito e você entrar naquela estatística do IBGE. Ou, pior ainda, se o seu balanço financeiro, né, tá te dizendo: olha, não consigo pagar as contas, tô pagando boleto atrasado, aí tem que pagar juros, né, que tá comendo o meu lucro, pouco lucro que eu tenho, tá comendo com juros, não tô conseguindo pagar o meu aluguel, não tô conseguindo pagar minhas coisas, né, meus compromissos. Isso está me deixando muito mal, claro, porque a gente fica mal quando não honra os compromissos, né? Pelo menos o bom empreendedor é assim que trabalha. Pois bem, então, se o balanço financeiro está falando isso para você, ele está te dizendo: olha, tá ruim, alguma coisa precisa ser mudada, porque senão você vai continuar nessa luta até quebrar totalmente e entrar finalmente na estatística do IBGE, que diz que 60% das empresas quebram até completar 5 anos de vida. Isso é muito triste, isso é muito, muito grave. Mas existe uma saída, evidentemente, né? O meu compromisso é com a sua empresa. O difícil de quebrar é uma nova cultura administrativa, que ele pega tudo que você fatura no mês e você determina para onde vai cada fatia do seu faturamento. Ou seja, você não espera terminar o mês para botar a mão na cabeça e falar: o que o meu balanço financeiro está me dizendo. O seu balanço financeiro vai trabalhar contigo dia a dia. Ele vai conversar com você todos os dias e vai te falar no ouvido: olha, isso aqui tá bom, esse aqui não está bom, vamos trabalhar de forma diferente. Parece um milagre, mas é assim que funciona. É muito simples, porque se não for simples não vai dar certo. Então eu convido a todos vocês a conhecerem dificildequebrar.com.br e saírem dessa estatística triste do empreendedorismo no Brasil. Nós vamos mudar esse quadro, tenho certeza que sim. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.